E vamos para o caso clínico para a gente encerrar hoje a aula aqui. É um paciente, eu atendi esse paciente, tá? Deve ter mais ou menos 1 a 2 semanas. É um canino SRD, 7 anos de idade, 14 quilos. Então, 7 anos de idade para um cão de 14 quilos, mais ou menos, né? Não é um animal muito idoso, mas também não é um animal jovem. Ele veio com histórico de hiporexia, então ele comia pouco, que evoluiu para anorexia, então ausência completa de alimentação, mais ou menos há 15 dias, esse hiporexia com anorexia. Ele vem com uma apatia, estava muito agitado, foi ficando mais devagar e também com uma prostração, só quer ficar deitado, não sai muito da cama. A tutora também relatou que ele estava bebendo muita água, fazendo muito xixi, então poliúria, polidipsia. Perguntei da coloração da urina, falou que estava clarinho, não tinha sangue, mas estava muito clarinho. E ele também vem emagrecendo, com perda de peso. No exame físico, eu vi ele vomitando, tá? Então, por isso que eu coloquei como exame físico, eu vi ele vomitando no consultório. E eu vi também que ele defecou aspectos de colite. Então, o que que é a colite? É a inflamação do intestino grosso. Então, é umas fezes pastosas com muco por cima, sem sangue. E no exame físico ali, a ausculta estava ok, ele não estava anêmico. Quando eu palpei, ele sentia dor, não tinha febre também, tá? Diante deste histórico, eu fui perguntando se comeu alguma coisa, se deu remédio, carrapato e pulga, tá? Lembra-se, erliquiose, as hemoparasitoses, elas podem causar deposição de imunocomplexo e falência renal. Então, perguntei, vivia solto, não tinha um controle de ectoparasitas importante, não fazia esse controle, beleza. Pedi um hemograma e um bioquímico para a gente investigar. Olhem na tela. O hemograma, gente, o hematócrito que fala de anemia conosco, ele estava 40, sem anemia. Beleza. A proteína plasmática estava um pouquinho aumentada, mas nada muito importante. E no leucograma não tinha alterações importantes e plaquetas também estava bem. Aí vamos para o bioquímico. No bioquímico, a creatinina do sujeito, 8,7. Então, assim, é até 1,5. 8,7 são cavalares acima, né? Muito alto para este animal. As proteínas totais, eu pedi discriminado, né? Albumina e globulina. A globulina fala para a gente mais de processo inflamatório, então tá um pouquinho elevada, não muito. A ureia, quase 300. Uma ureia altíssima. O fósforo, 14,5. Por que você pediu fósforo, Thaís? Porque eu suspeitei que esse paciente era renal. Então, eu pedi cálcio e fósforo, como vocês podem ver. O cálcio está no limite superior e o fósforo está muito alto. É até 6,2, ele estava 14. Então, ali já me chamou muita atenção. Esse paciente é renal. Agora, renal agudo, renal crônico, né? A gente teria que definir. Fiz o quê? Exame de urina. Óbvio, tô batendo essa tecla aqui, é claro que eu iria fazer o exame de urina. Exame de urina, a cor estava ok, um pouquinho turvo, a densidade tá, o pH estava dentro, a densidade também estava ali dentro, né? Não estava com uma densidade muito alterada, mas olha a quantidade cruz de proteína, gente, 4. É até 4 cruzes, a gente coloca de 100 cruz, né, 0, para 4, são 4 cruzes. Então, ele estava com uma proteinúria importante. Esse animal, ele tinha. Então, assim, tinha outras alterações aqui na urina, mas o que eu quero destacar mais para vocês é isso. Lembrando, gente, que infecção de urina, só que na avaliação de sedimento, é quando a gente tem piócitos, título só de, né, aproveitar, deixa aqui. Quando a gente tem piócitos com microbiota bacteriana. Tá? Então, tem que ter os dois para ter uma infecção de urina. No caso dele, 2 por campo é muito pouco, então não caracterizou-se, tá? Uma infecção, mas só para vocês saberem. Pedi ultrassom abdominal para a gente ver como que estava o rim. Então, ele tinha alterações de rins em questão de contorno e de tamanho. Sinceramente, eu nunca vi um rim tão feio, tá? Essa imagem aqui ela vai ser ampliada no próximo slide. Eu nunca vi um rim tão feio. Aquela definição córtico-medular que eu comentei com vocês, não tinha. E num paciente a gente vê direitinho, a cortical e a medular não tinha, era uma bagunça só. Então falava para mim que aquele rim já estava com características de uma insuficiência renal crônica que estava vindo ali, mas não era só aquilo, né? Poderia ser uma aguda? Poderia, tá? Mas aí a gente teria que investigar melhor. Ele também tinha alterações em baço, o baço dele estava aumentado. Então, baço aumentado pode ser por conta de
Ehrlichia, pode, de uma hemiparasitose, causou uma deposição de complexo e acabou vindo isso de uma maneira crônica e o animal desenvolvendo uma insuficiência renal crônica, tá? Essa que foi a minha principal suspeita neste caso. E aí eu também, olha aqui o rim dele. Quem já está habituado com o exame ultrassonográfico, gente, vai ver que esse rim tá horrendo, sabe? Tá muito feio, a gente não tem uma definição bonita córtico medular, então, assim, realmente estava bem ruim. Eu pedi também IgM, IgG para Ehrlich Babésia, pensando numa hemiparasitose, tá? Que poderia ter causado deposição de imunocomplexo também, visto que não era um animal muito idoso. E o tratamento que eu instituí para ele foi uma fluidoterapia, né, de reposição a início. Então, ele chegou um pouquinho desidratado, coloquei ele na fluidoterapia de reposição e depois de manutenção, 60 ml quilos em 24 horas. Ele vomitou comigo no consultório, o proprietário não relatava vômito em casa. Entrei com Maropitam, que é o Serena, e a ondansetrona, justamente porque 8 de creatinina, gente. Se ele não vomitou, ele vomitou uma vez, ele vai vomitar mais, tá? Vai, com certeza, pode entrar com essas medicações. Omeprazol, por conta do vômito, e o hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, gente, ele é quelante, tá? Ele é quelante de fósforo. O fósforo dele estava altíssimo. Só que ele quela fósforo da alimentação. Então não adianta você dar hidróxido de alumínio para o animal ali por via oral. Não, tá? Ele quela da alimentação. Então, de início ele estava comendo. Ele comia a alimentação normal que ele quis comer, que era ração não, que era patê. Eu fui e dei hidróxido de alumínio logo depois. E aí, com 3 dias, eu repeti o exame de sangue dele. 3, eu internei ele numa sexta, repeti na segunda, 2 dias. Por que não repetir antes? A creatinina, gente, ela demora mais ou menos uns 2 dias para ter alterações significativas. Então, não adianta você repetir hoje, amanhã, depois e assim ir repetindo, tá? Não adianta, não. Então, o fósforo dele aumentou, então não estava dando certo. Ele começou a ficar anêmico. Olha, ele já está com 31, ele estava com 40 de hematócrito, começou a ficar anêmico. Então, isso para mim fala que de duas coisas. Ou é uma hemiparasitose mesmo, ou a gente precisa entrar com a eritropoetina falência renal. Entendeu? Então, assim, neste caso, o exame de IgM e IgG, ele demora a sair, tá? Então, a gente já entra com o tratamento, então a gente já entra com a doxiciclina e já entra com a eritropoetina, não vou esperar exame de sangue. E aí, neste caso, eu suspeitei, como teve uma alteração de anemia, que esse paciente provavelmente era doente renal crônico. E aí eu pedi a creatinina dele, olha, gente, 2 dias internados em fluidoterapia, fazendo tudo certo, tudo direitinho, ele tava com 9. 9. Eu também entrei com o benazepril para ele, tá? Que é para diminuir a pressão também. Então, olha só, ele tava com todo o tratamento assim fechadinho, bonitinho, e mesmo assim a creatinina dele, ó, subiu. A ureia dele também, que estava quase 300, foi para quase 400, ou seja, né? Você vai chegar para mim e vai falar assim: nossa, Thaís, horrível o que você fez, não adiantou de nada. Infelizmente, gente, em muitos casos é frustrante, sim. A gente tenta, a gente faz todo o tratamento, a gente cerca por todos os lados. Chega um momento que é a hora do animal mesmo. É a hora dele ir, o rim já estava muito ruim, então não teria muito o que fazer. Eu fui encaminhar esse paciente para um atendimento especializado no centro renal, visto dessa piora de a não resposta. E clinicamente ele começou a ficar mais prostrado. Ele estava animadinho, banando o rabo, passeando, depois ele começou a ficar muito mais prostrado. Ele era agressivo, não permitiu fazer o débito urinário, mas ele estava urinando. E urinando bem. E aí, gente, o que que aconteceu? Eu liguei para o centro especializado e no centro especializado conversei, troquei ideia com o médico veterinário. Isso é muito importante, tá? Esse intercâmbio entre as áreas. Eu comentei o caso dele, falei, olha, eu vou encaminhar porque tudo que eu possuo, então no hospital nós não possuímos diálise peritoneal e não possuímos hemodiálise, eu não consigo tratar mais e ele não está melhorando com o tratamento instituído. E nisso eu fui encaminhar. Só que quando eu cheguei na internação, eu conversei com o proprietário, expliquei tudo que estava complicado, não melhora, eu expliquei tudo, tudo, tudo. A gente tem que deixar muito claro. Quando eu cheguei lá na internação, o animal estava extremamente anêmico, muito, muito, sabe? Do exame de manhã até o fim do dia, assim, é uma anemia. A mucosa dele estava branca, 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 muito branca. Ele começou a ter uma dispneia respiratória, então ele estava, né, provavelmente por conta de falta mesmo de glóbulos vermelhos no sangue, ele
culminou então com uma convulsão, então esse aumento de compostos nitrogenados no sangue faz com que o animal convulsione, isso não é incomum, tá? E aí eu fiz o diazepam nele, que é a droga pra gente parar a convulsão, e infelizmente ele veio a óbito, tá? Então assim, eu queria mostrar isso pra vocês, pra resumir e finalizar essa aula, que muitas vezes, mesmo com muito conhecimento, mesmo aquele conhecimento teórico ali, o prático, onde você faz tudo que dá, fez tudo certinho, não pecou em nada, foi todas as etapas. Mesmo assim, acontece de às vezes ser frustrante você não conseguir salvar esse animal. Então, essa mensagem eu queria deixar para vocês. Façam a parte de vocês, assim como eu tentei fazer a minha. Percebam quando não dá mais para vocês tratarem ali, então vocês têm que encaminhar. Isso é algo digno, bacana, pensando sempre no animal. E principalmente entendam que muitas vezes isso não está fora da nossa alçada, tá? Muitas vezes a gente não consegue controlar, a gente faz o nosso melhor e infelizmente culmina com óbito. E eu falo isso também como tutora, porque eu também perdi a minha doente renal. Foi feito tudo o que poderia ser feito, tudo que é essa daqui da foto. Foi feito tudo o que poderia, e mesmo fazendo tudo o que poderia, tudo certo, impecável. Não fui eu que cuidei dela, porque eu não tinha condições de cuidar, mas eu levei para um centro, né, um hospital, para tratar dela, e mesmo assim, fazendo tudo, 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 ela não resistiu. Por quê? Porque ela era velhinha, já tinha 18 anos. Mas mesmo assim, eu queria deixar esse recado para vocês: estudem, façam o melhor de vocês para o animal, né? Porque vocês estão ali, todos, né, estão aqui conosco nessa tarde, porque vocês estão querendo melhorar. Então façam isso, corram atrás, mas principalmente entendam que muitas coisas fogem da nossa alçada, como fugiu da minha, vai fugir muito da minha ainda, e também como fugiu como tutora, né? Não só como médica veterinária, eu já estive dos dois lados.